Olá! Você sabe de que forma as doenças como hipertensão e diabetes interferem na saúde do nosso coração? Para entender melhor esse assunto, conversamos no Vitalidade de hoje com o cardiologista Paulo Roberto Cantelli, sócio proprietário da iCardio VS. Cantelli é diretor da UTI cardiovascular do Hospital Regina e também atua na UTI cardiológica do Hospital da Unimed Vale dos Sinos. Seja muito bem-vindo, doutor, aqui ao nosso programa Vitalidade. Tudo bem. Obrigado pela oportunidade, Tati. Conversando hoje sobre esse órgão tão importante, né, do nosso corpo humano, o coração. Então, em novembro, né, nós estamos em dezembro, mas em novembro é bastante discutido a questão da diabetes, a saúde do homem, né? Exatamente. O assunto é super importante, a gente debate ele durante o ano inteiro, mas em novembro as ações e também as campanhas sobre esse tema, elas se intensificam, né? Então, gostaria que você comentasse, falasse, esclarecesse para a nossa comunidade como essas doenças, como principalmente agora nesse primeiro momento, diabetes interfere na saúde do nosso coração e que riscos, né, então as pessoas que possuem essa doença correm a mais que as outras. Exatamente. Na verdade, o Novembro Azul ele tem muito foco no câncer de próstata, mas na verdade é um grande momento para a gente discutir a saúde do homem. O homem ele tem um risco cardiovascular maior do que as mulheres, por isso até a sobrevida ou a vitalidade do homem a partir dos 60 anos começa a reduzir em relação à das mulheres. Essa discussão e botar em pauta a saúde do homem e especialmente a saúde cardiovascular é muito ou talvez até mais importante do que o câncer de próstata. Claro que o foco da campanha é a próstata, mas eu acho que trazer isso à pauta é muito importante. O diabetes é um dos principais fatores de risco para as doenças cardíacas. O diabetes ele afeta vários órgãos. Obviamente, ele é o descontrole da glicose sanguínea, né? Mas as variações e as consequências dessas variações acabam afetando muitos órgãos. Acaba afetando o rim, acaba afetando o coração, obviamente, acaba afetando o cérebro. Por isso que, normalmente, o paciente não tem complicações do diabetes. Na verdade, ele tem complicações. As consequências são complicações das suas consequências. As consequências basicamente são divididas em consequências macrovasculares, que envolvem o cérebro, o coração e os rins, e as microvasculares, que envolvem a retina, que envolvem os nervos periféricos. Mas especialmente sobre o coração, eu brinco muito que os endocrinologistas eles tratam o diabetes, mas quem assina o atestado de óbito do paciente diabético é o cardiologista. Então, na verdade, a maior causa de mortalidade do paciente diabético é o coração. Então, tanto por insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, tanto por infarto, tanto por angina e as suas consequências de limitação funcional, mas o diabetes é um grande fator de risco para basicamente duas doenças dessas, que são as que eu acho que vale a pena focar, que é a insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, que pode acontecer em decorrência de infartos prévios, mas pode ser em decorrência pura e simplesmente do diabetes, mas também do próprio infarto, da cardiopatia isquêmica, que pode levar à morte ou às suas consequências, como insuficiência cardíaca e imobilidade. Essas consequências do diabetes, elas podem ser minimizadas ou tratadas. Então, é muito importante que a gente trate muito precocemente o diabetes. E esse tratamento precoce, ele muda a história da doença, ele muda o quanto e como o paciente vai viver. O grande problema que a gente tem com o diabetes, especialmente, assim como a hipertensão, é que as duas são doenças assintomáticas. Ou seja, o paciente tem diabetes, tem hipertensão e ele segue levando a vida normalmente como se nada tivesse acontecendo. Mas por dentro, os órgãos já estão sofrendo. Então, o diagnóstico precoce, através de check-ups cardiovasculares, através de acompanhamentos médicos regulares, são muito importantes. Eu falo para os homens, mas também para as mulheres. A gente sabe que o risco das mulheres começa a aumentar a partir dos 60 anos, especialmente em algum período pós a menopausa, que até lá a mulher tem um risco menor do que o do homem por ser protegida por seus hormônios, mas a partir daí o risco dela também se torna maior e a necessidade de check-up também se advém. Nós temos aqui informações que o diabetes é uma doença crônica, como você falou, que afeta 250 milhões de pessoas
no mundo todo, né? Então é um índice bem alto. Qual é considerado os parâmetros, assim, para dizer se uma pessoa é diabética ou não? Essa pergunta é bem importante. Todo mundo conhece, eu acho, o exame da glicose, né? Tanto o HGT, que é o exame daquele da pontinha do dedo, quanto o exame de sangue. Basicamente, as organizações internacionais definem o diagnóstico do diabetes como tendo 2 exames concordantes no sentido de apontar o diabetes, tá? A gente usa basicamente 3 exames, que é a glicose de jejum, que é o exame de sangue da glicose com pelo menos 8 horas de jejum, a hemoglobina glicada, que é o melhor exame que tem assim para dar uma perspectiva, porque ela reflete mais ou menos como ficou a média da glicose nos últimos 3 meses, e o teste oral de tolerância à glicose, que é um exame que o paciente é submetido a uma sobrecarga de glicose. Quem já fez sabe que é um suco bem doce. E 2 horas aquele que as gestantes fazem? Exatamente, que a gestante faz. E aí mede-se a glicose 2 horas após. E aí tem uma série de parâmetros para definir se o paciente tem uma glicose normal, se ele é pré-diabético ou se ele é diabético. Falando sobre a glicose de jejum, que eu acho que é o parâmetro que as pessoas mais conhecem, se a glicose está abaixo de 100, ela é considerada normal. Se a glicose está entre 100 e 126, o paciente é considerado um pré-diabético. E se ele está acima de 126, o paciente é considerado diabético. A hemoglobina glicada, os pontos de corte são 5,7%. Para quem abaixo disso, o paciente é considerado um paciente com ausência de diabetes. Entre 5,7 e 6,4 a gente considera o paciente pré-diabético, e acima disso o paciente é considerado diabético. A gente precisa ter 2 exames concordantes, que normalmente a gente pede a glicose de jejum e a hemoglobina glicada. Só para não fugir ao ponto, existe mais um terceiro jeito de fazer o diagnóstico de diabetes, que é se o paciente chegar numa emergência, por exemplo, com sintomas de hiperglicemia, o que é bastante raro, tá? Que o paciente está emagrecido, está desidratado, e aí acaba se medindo uma glicose e a glicose dá mais do que 200. Então, esse é um terceiro, uma exceção, que é o paciente que sente alguma coisa em relação ao diabetes. Na maior parte das vezes, o paciente não vai sentir nada. É muito comum os pacientes chegarem no consultório e dizerem assim: eu acho que eu não sou diabético porque eu não sinto nada. Mas o não sentir nada não significa nada, nem para o diabetes, nem para a hipertensão. Existe uma grande crença popular de que para ter um problema clínico tem que ter sintomas. E para essas 2 doenças especialmente, isso não é verdade. Então, o paciente pode estar em casa, pode estar levando sua vida normalmente com glicoses extremamente elevadas, que não vão dar um problema em 1, 2 semanas ou 1 mês, mas dentro de vários anos isso pode acarretar consequências muito graves. O que faz um paciente deixar de ser pré-diabético, então, para se tornar diabético? É o estilo de vida? O estilo de vida é muito importante, mas existem uma série de fatores que influenciam nisso. Basicamente, todas as doenças que a gente conhece têm o seu fator genético e têm o seu fator ambiental, que a gente fala, que é o seu estilo de vida. Antes de responder essa pergunta, eu só quero deixar claro que existem 2 tipos de diabetes. Existe o diabetes tipo 1, que é o diabetes, ela é uma doença autoimune, o corpo acaba se voltando contra o seu próprio pâncreas, e aí o paciente deixa de produzir insulina. Essa doença é uma doença de pacientes muito jovens, normalmente adolescentes, crianças, e esses pacientes eles vão ser dependentes de insulina para o resto da vida. Até prova o contrário. Tem estudos novos tentando recuperar as células do pâncreas e tal, mas até prova o contrário, esse paciente é um paciente insulina independente para o resto da vida. Que se aplica as doses, as injeções de insulina. De insulina, exatamente. O paciente diabético tipo 2 é normalmente aquele diabético que a diabetes aparece na 4ª, 5ª, 6ª década de vida. Esse diabetes é muito mais comum e esse é o que mais tem relação com os seus fatores ambientais, que acho que foi a sua grande pergunta. Os grandes fatores ambientais que fazem o paciente desenvolver diabetes são o sedentarismo, o consumo de alimentos ricos em carboidratos, os doces, obviamente, o consumo de alimentos muito processados que acabam tendo mais carboidrato da mesma maneira. Então, é um estilo de vida. A gente foca muito no consumo de doces e no consumo de carboidratos, e isso é muito relevante para o controle do diabetes, mas a atividade física também é muito relevante. Pacientes que se mantêm ativos fisicamente, que fazem atividade física, que fazem
o mínimo de 150 minutos de atividade física por semana, tem uma chance menor de desenvolver diabetes. A partir do momento que o paciente é pré-diabético, a gente instaura uma série de fatores, uma série de cuidados para tentar impedir que ele se torne um diabético. Existe o tratamento medicamentoso, que já é indicado para o paciente pré-diabético, no sentido de tentar impedir a progressão. E até porque a gente sabe que mesmo pacientes com glicoses não tão elevadas, no parâmetro do pré-diabetes, já podem ter consequências cardíacas e cerebrovasculares da doença. Mas, especialmente, é aquele paciente que a gente tem uma chance de impedir que ele se torne diabético. Ou seja, a gente consegue, orientando, com orientação nutricional, com orientação de atividade física, conseguir fazer com que ele não se torne um diabético e que aí sim tem uma série de consequências potencialmente muito mais maléficas. A gente foca muito no tratamento medicamentoso do diabetes. E especialmente o diabetes, eu acho que até mais do que o colesterol, a diabetes é uma doença que a gente consegue tratar com estilo de vida. Tratar com mudança alimentar, tratar com atividade física. E em pacientes, inclusive, que já estão em uso de medicamento, a gente pode descalonar tratamento até retirar tratamento se o paciente tiver uma mudança de vida adequada. Então, a gente tem que fugir um pouco daquela medicina alopática que basicamente dá remédio. Eu acho que o cuidado do paciente como um todo, o cuidado do paciente, cuidado com seus fatores de risco, cuidado com a sua alimentação, com o seu estresse, com o seu estilo de vida, é tão importante quanto o remédio. Você falou que geralmente o diabetes é uma doença mais silenciosa, mas teria alguns fatores, alguns sinais, por exemplo, que a pessoa passa a apresentar boca seca, por exemplo, ou muita sede, tonturas, que possa indicar que está alguma coisa alterada em relação à sua glicose? Uma boa colocação. O diabetes, na verdade, a gente conhece pela glicose no sangue, né? O sangue, eu vou fazer uma analogia. Se pegar um copo de água e colocar uma colher de açúcar dentro e tu diluir ela, o açúcar praticamente desaparece. Agora, se botar 10 colheres, tu tenta e ele não consegue diluir. O sangue é a mesma coisa. A partir do momento que tem muita glicose no sangue, a gente tende a tentar diluir aquilo, para tentar fazer com que o sangue não fique tão espesso ou tão glicosado. O corpo tem uma série de reações quanto a isso. Tende a urinar mais para tentar botar a glicose para fora pela urina. Só que como consequência disso, dessa diurese aumentada por causa do diabetes, a gente tem sede. Então, sede excessiva, diurese excessiva em momentos que normalmente não teria. Por exemplo, paciente que acorda várias vezes à noite para urinar, guardados os devidos cuidados, né? Problemas de próstata podem dar isso, diuréticos em uso podem dar isso, mas o paciente que não tinha e começa a urinar diversas vezes durante o dia, começa a ter uma sede anormal. E daí tem uma coisa, o paciente que é diabético e vem piorando do diabetes e sem diagnóstico, sem tratamento, ele começa a emagrecer. Então o paciente que começa a ter muita sede, diurese excessiva, emagrecimento, isso é sinal de que tem alguma coisa errada. Vale a pena fazer o exame do diabetes. Normalmente esse paciente é o paciente que já passou do ponto, que certamente já é diabético há algum tempo e não teve o diagnóstico precoce. Crianças, por exemplo, que não são acometidas pela diabetes tipo 1, né? Mas que já, em função da alimentação, começam a apresentar algum tipo de problema relacionado à diabetes, serão adultos propensos a ter mais problemas cardiovasculares? Com certeza. O paciente, na verdade, o diabetes, ele é uma doença que é evolutiva, né? Quanto maior o descontrole da glicose, maior o risco do paciente ter diabetes no futuro. O que significa isso? Quanto mais alto o nível de glicose sanguínea do paciente e quanto mais permanente esse estado de hiperglicemia, menos as células que reconhecem a glicose reconhecem também a insulina. Então o corpo começa a tolerar como normal uma glicose elevada. Além disso, o pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, uma parte do pâncreas, ele acaba cansando com o passar do tempo. Então, pacientes que têm descontroles alimentares, pacientes que têm uma dieta muito rica em carboidrato e doce, desde a infância, tendem a ser adultos diabéticos.
A gente sabe que boa parte das doenças cardiovasculares que vão acontecer lá na quinta, sexta década de vida, elas começam na infância. As doenças ateroscleróticas que afetam o coração, as doenças cerebrovasculares que afetam as carótidas e as artérias de dentro do cérebro. Então, esse controle alimentar e o controle da glicose desde cedo é muito importante. É muito improvável que uma criança ou um adolescente, mesmo um adulto jovem, tenha diabetes tipo 2 com necessidade de tratamento. Mas, na verdade, a gente sabe que esse descontrole alimentar desde cedo pode levar ele no futuro a desenvolver o diabetes, sim. Falando um pouquinho agora da hipertensão, né? Eu gostaria que você explicasse também como ela interfere, né? Para que essas doenças cardiovasculares se manifestem, o que acontece com o nosso corpo, né? E como é considerada a pressão alta e quais são os índices também, assim? Isso. Essa pergunta, apesar de parecer muito simples e com uma resposta muito objetiva, gerou, ou ainda gera, na verdade, muitas controvérsias, tá? A gente sempre teve em busca da pressão ideal. Qual será a nossa pressão ideal? As nossas metas pressóricas elas variaram amplamente durante o tempo. Teve um período que se acreditava que a pressão, só a pressão diastólica, né, o 12 por 8, só o 8 era que era importante. Se o 8 tivesse perto de 10 era ruim, não importava a pressão sistólica. Depois começou a se ver que as duas eram importantes, tanto a sistólica quanto a diastólica. Até bem pouco tempo atrás, até mais ou menos 2016, a gente acreditava que uma meta até de 14 por 9 seria ideal. A partir de 2017 saiu um grande estudo, que foi o maior estudo da história em relação à hipertensão, que comparava manter uma pressão próxima a 14 por 9 e uma outra pressão próxima a 12 por 8. E se viu que no acompanhamento dos pacientes ao longo do tempo, os pacientes que tinham uma pressão mais próxima a 12 por 8 se beneficiavam muito no sentido de evitar doenças cardíacas e especialmente as doenças cerebrovasculares. Então, o que é uma pressão normal? O nosso alvo, o nosso objetivo é uma pressão abaixo de 12 por 8. A gente classifica uma pressão normal abaixo de 12 por 8. A diretriz brasileira de hipertensão considera o paciente como pré-hipertenso se ele tiver uma pressão entre 12 e 13 e entre 8 e 9 da diastólica. E a pressão acima disso, elas começa a ser classificado como hipertenso. Aí depois a gente tem outras classificações de hipertensão. Especialmente, então, qual é o valor ponto de corte para a gente? Se o paciente está com a pressão acima de 14 por 9, ele merece uma investigação. A hipertensão, ela é uma doença crônica e que normalmente não tem sintomas, assim como nós tínhamos falado, a não ser pacientes que normalmente têm uma pressão bastante mais alta, ou seja, que ficam persistentemente com uma pressão acima de 16 por 10 ou 16 por 9. Como isso afeta o sistema cardiovascular? É a mesma coisa que imaginar que a gente fique batendo sobre alguma coisa por um longo período. A pressão é aumentar a pressão de todo o sistema cardiovascular durante todos os batimentos. A gente tem mais ou menos 100 mil batimentos no dia, 100 mil porradas que o nosso cérebro leva, que o nosso coração leva, que o nosso rim leva, que faz com que o coração tenha que ter uma força maior para se contrair. Além disso, as paredes dos vasos acabam sofrendo e a deposição de colesterol na parede dos vasos acaba aumentando. Então, aumenta a chance de ter infarto, de ter AVC, de ter insuficiência renal, que leva o paciente à hemodiálise. Então, os danos da hipertensão são multifatoriais, mas quase todos eles levam ao mesmo problema, que é o entupimento dos vasos e seus problemas futuros, relacionados ao infarto, ao derrame, né, ao AVC ou aos problemas renais. Eu quero deixar até isso agora para o nosso telespectador. É muito comum a pessoa medir a pressão quando ela está mal, ou seja, teve um desconforto, uma dor muito importante, teve um estresse emocional, uma briga familiar, uma briga de trânsito, sei lá, qualquer desconforto, e é aí que ele vai fazer a medida da pressão. E aí a pressão dá alta e o paciente se desespera. Nossa, minha pressão estava 18 por 10. Só que essa é a pressão que não interessa. Porque, na verdade, é uma resposta natural do corpo que a pressão suba em momentos de estresse. Isso é até considerado um parâmetro de saúde cardiovascular. O que importa são medidas da pressão em momentos de repouso. É isso que vai definir se o paciente é hipertenso ou não. Ou seja, mediu a pressão num dia, num momento que estava estressado, ou estava com dor de cabeça e tal, e teve pressão alta. Não tem por que sair correndo e ir para a emergência, a não ser que esteja com uma dor de cabeça muito intensa ou que
esteja com dor no peito, falta de ar, que sejam sintomas mais importantes. Ou que a pressão esteja acima de 20/10. Aí é uma pressão muito alta ou sintomas relacionados mais graves. Caso contrário, tomar remédio para dor, para fazer a dor passar, relaxar nos momentos de estresse e em momentos que tiver sem dor, sem desconforto, no momento de menor estresse ou preocupação, fazer medidas da pressão, idealmente longe das refeições, idealmente sem tomar chimarrão ou café meia hora antes da medida, sentado bem apoiado com os 2 pés no chão e com os 2 braços apoiados sobre uma mesa, idealmente. Essa é a melhor maneira de diagnosticar e tentar verificar qual é a sua pressão normal, não no momento que a pessoa está ruim e está desconfortável. Existe uma dessas doenças é mais perigosa para o coração, ou a soma das duas, ou a hipertensão ela é mais preocupante em relação ao coração? Em relação ao coração. São doenças extremamente associadas. É muito, muito comum que pacientes que têm hipertensão tenham diabetes e o contrário é verdade. Então, nenhuma delas é mais perigosa para o coração, outra é mais perigosa para o cérebro. Na verdade, elas são doenças igualmente perigosas. A gente sabe que a hipertensão ela tem uma relação um pouco maior com doença cerebrovascular, com doença com AVC, os derrames, né? Tanto isquêmico quanto hemorrágico. O diabetes é uma doença mais sistêmica e que ela pode afetar quase que igualmente o cérebro, o coração, a periferia, né, a circulação das pernas, dos rins. Mas a associação delas é que é o grande perigo. Tanto que o paciente diabético que é hipertenso, ele já é classificado de uma maneira totalmente diferente e o risco dele desenvolver as suas consequências é muito maior. E a gente deve tomar ainda mais cuidado e tratar ainda mais agressivamente seus fatores de risco. Falando um pouquinho agora em relação à pandemia, né, do coronavírus, a gente sabe da importância dos exames regulares, tanto os check-ups anuais quanto a consulta a um cardiologista ou encaminhamento, né? As pessoas que recorrem aos postos de saúde passam por uma triagem e, quando necessário, é encaminhado a um cardiologista. O sistema foi muito afetado? Você percebe reflexos dessa pandemia na saúde do coração? A gente imaginava que seríamos mais afetados, na verdade, tá? O acometimento do Covid no coração, ele se dá de maneira bem específica. O risco de fazer doenças do músculo cardíaco e da periferia do coração, da membrana que reveste o coração, que é o pericárdio, se mostrou mais comum lá no início da pandemia, especialmente de dados vindos da China. Então a gente ficou com muito receio dos pacientes fazerem miocardite, que é a inflamação do miocárdio, que é do músculo cardíaco, ou do pericárdio, que é a pericardite. Na prática, vimos que isso aconteceu numa frequência bem menor do que a gente imaginava. Então, teve pacientes, especialmente pacientes com manifestações muito graves da doença, que necessitaram internação, que precisaram ir para o respirador mecânico, que até tiveram esses eventos. Mas na prática, o Covid ele faz mais um acometimento pulmonar e um acometimento secundário do coração, pela baixa da oxigenação e pela necessidade de um esforço maior cardíaco, do que propriamente o acometimento cardíaco do Covid. Hoje o que a gente vê é os pacientes que foram encaminhados ou que tiveram a sua alta do hospital, por exemplo, por causa do Covid, e que se mantêm muito cansados, que se mantêm com uma incapacidade de esforço físico, eles acabam procurando o cardiologista imaginando problemas cardíacos. Quase que invariavelmente a gente não descobre grandes problemas cardíacos. O que a gente descobre, na verdade, são as consequências multiorgânicas, né, do coração, do pulmão, do rim, que tudo acabou sendo afetado pelo Covid. Quem já pegou Covid sabe que da dor muscular, da falta de ar, da sonolência, da dor de cabeça. Então, ele é um vírus e, como todo vírus, ele tende a afetar quase que todos os órgãos, por assim dizer. Então, as consequências do Covid para o coração, especificamente, foram bem menores do que a gente imaginava. Mas isso não exclui a necessidade de fazer a avaliação quanto a alguma ocorrência de doença cardíaca durante a manifestação do Covid. Se você pudesse deixar um conselho e dicas para quem está nos assistindo aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, também pelo YouTube, né, para encerrar o nosso programa, então, sobre esse tema, o que você diria, doutor? Me dirigindo agora ao telespectador, eu acho que
o grande cuidado e a nossa grande responsabilidade com o nosso coração é cuidar do nosso corpo como um todo, cuidar do nosso estilo de vida. Nenhum remédio, nenhum tratamento, nenhum exame, nenhum cuidado, por mais tecnológico que ele seja, é melhor para o coração ou mais benéfico ao longo do tempo para prevenir as doenças do coração do que fazer atividade física. A atividade física e o controle da alimentação são as bases do tratamento das doenças cardíacas e da prevenção cardiovascular. A realização de atividade física por no mínimo 150 minutos por semana, que dá 2 horas e meia por semana, preferencialmente divididas durante os dias. O cuidado com a alimentação, evitar frituras, evitar gorduras, evitar alimentos processados, evitar alimentos ricos em carboidratos, são os nossos grandes alvos. A gente sabe que quase todas as doenças cardíacas podem ser diminuídas ou limitadas basicamente seguindo esses passos. As pessoas tendem a pensar muito nos tratamentos, nos remédios, mas é o cuidado com o nosso próprio corpo, o cuidado com a nossa máquina que vai nos levar adiante que é o nosso grande ponto-chave das doenças cardiovasculares. Fazer atividade física e cuidar da alimentação. Esse é o nosso grande ponto e eu acho que seria o meu grande conselho. Apesar de parecer um conselho batido, a gente vê cada vez mais que pacientes que se cuidam e que conseguem implementar essas medidas têm sobrevida e uma vida mais longa e melhor. Para finalizar agora, então, as questões emocionais, o estresse do dia a dia, a nossa saúde mental como um todo, que acredito que esteja bastante abalada, né, em relação a todos esses 2 anos, né, que a gente vive em relação à pandemia, e toda hora surgem novas notícias, deixam as pessoas apreensivas, como as novas variantes agora, né? Isso também interfere na saúde do coração? Sabe que esse ponto foi um ponto que mudou muito nos últimos anos. A gente sempre subentendeu isso, sempre subentendeu que o estresse, que a preocupação poderia levar a problemas cardíacos. Mas, pensando em ciência, isso sempre foi negligenciado, por assim dizer. Nas últimas diretrizes de prevenção cardiovascular, a gente começou a implementar isso, implementar que a saúde mental tenha relação com doenças cardíacas. E a gente percebe isso claramente. Pacientes mais estressados, pacientes submetidos a uma carga maior de preocupação, de estresse, tendem a desenvolver problemas cardíacos mais cedo e mais graves. A gente fazer acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, meditação, os cuidados com a saúde mental, eles com certeza afetam as doenças cardíacas. A gente não consegue mensurar isso da maneira que a gente mensura o diabetes, a hipertensão, porque ela não é mensurável de uma maneira objetiva. A gente não tem um valor para dizer, o paciente é diabético a partir de tal valor, hipertenso a partir de tal valor e estressado a partir de tal valor. Mas a gente deve sim cuidar da nossa saúde mental. Assim como a gente cuida da saúde física do nosso corpo, a saúde mental colabora muito para a ocorrência das doenças orgânicas. Sobre isso, acho que a minha grande recomendação cada um sabe o seu grau de estresse, o seu grau de preocupação. Só que a gente não pode deixar isso tomar conta da gente. A gente pode tentar fazer os cuidados por conta, né? Usar a sua fé, usar a sua religião, usar seus cuidados ou aprendizados com meditação, cuidados ambientais, mas em muitos casos a gente precisa do auxílio dos profissionais, psicólogos, psiquiatras, porque isso sim pode ajudar a doença cardíaca. Como eu falei, é difícil mensurar isso objetivamente, mas subjetivamente a gente vê isso muito e com grande clareza. Pacientes mais estressados, mais preocupados, que não estão bem consigo mesmo, tendem a ter problemas cardíacos mais graves. Muito obrigada, doutora, aqui pela sua participação no nosso programa Vitalidade, um dos nossos últimos programas agora desse ano de 2021, por trazer todas essas informações importantes, então, para que a gente tenha uma vida cada vez mais saudável. Eu que agradeço a oportunidade, espero que a comunidade se beneficie dessas
dessas informações e estamos sempre à disposição para mais esclarecimentos. Obrigada. Nosso bate-papo de hoje, então, foi sobre a saúde do coração e a conversa com o médico cardiologista Paulo Roberto Cantelli, sócio proprietário da iCardio VS. Cantelli é diretor da UTI cardiovascular do Hospital Regina e também atua na UTI cardiológica do Hospital da Unimed Vale dos Sinos. Esse programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, e essa e outras edições do Vitalidade também estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Nos acompanhe também pelo Instagram e pelo Facebook. Por hoje ficamos por aqui, até o próximo programa.